Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Hoje o Happy Hour saiu do estúdio e veio fazer um tour pela Casa Cor, edição paraibana da mais importante mostra de arquitetura, design, decoração e paisagismo das Américas. Por esse tour é a arquiteta Sandra Moura, que assina um dos ambientes em parceria com a Leila Azuls. A arquiteta Sandra Moura, aqui é uma sala de estar, é isso? Exatamente. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo. Eu quero dizer a você o seguinte, aqui é o Living Garden. A gente quis trazer a natureza para dentro do espaço, dentro da sua casa. Então, com o quê? Com conceitos, com peças diferenciadas como essa tora de pequiá, com o verde, a vegetação nessa instalação, nessa parede. A gente trouxe essas avencas. Inclusive, essas avencas, você pode até brincar com elas, ou seja, você pode colocar elas em outros lugares, você pode combinar uma colmeia só ser na madeira, só ser na estrutura metálica. Então, isso é um conceito assim, bem diferenciado. E a gente não quis trazer não só o piso de madeira, como o centro em madeira, alguns conceitos de ter essa colmeia, esse hexágono em madeira também, mas fazer com que você tivesse sensações, uma sensação de aconchego, uma sensação de vontade de estar no lugar. Então, porque eu acredito que quando você traz elementos da natureza, e esses elementos da natureza, eles são bem colocados no espaço, vira aquela sensação do útero materno. Você não tem vontade de sair daquele lugar. E eu acredito que as casas, elas precisam terem também essas referências. Você pode sofisticar, você pode dar conceitos contemporâneos, você pode escolher um mobiliário diferenciado, mas a casa, ela precisa lhe abraçar, ela precisa lhe dar aconchego. Então a gente colocou um tapete de cerdas naturais. Esse tapete é 100% de cerda natural. Então até quando você pisa nele, você sente um diferencial, você sente que ele afunda, que ele abraça também teu pé. Então, cada elemento foi pensado para exatamente abraçar, para que a gente sinta cada espaço, cada canto. Ele é um espaço sensitivo. E ao mesmo tempo desse espaço dele ser sensitivo, ele tem uma arquitetura propositiva. O que é uma arquitetura propositiva? É uma arquitetura que ela propõe indagações ao ser humano. Por exemplo, aqui está uma peça de Marlene Almeida, e nessa peça de Marlene, ela se chama Caminhos. E ela faz a indagação para onde o homem quer chegar fazendo a destruição da natureza. E aqui está uma peça de pequiá, que foi tombada. São peças todas locais daqui da região? Sim, a Marlene, ela é uma artista paraibana, muito conceituada, conjuntamente com o seu filho, José Rufino, que tem essa outra obra de arte aqui atrás também, que foi muito interessante. Ele veio aqui numa quinta-feira, 5 dias antes de abrir, ele disse, eu vou fazer uma obra de arte para esse espaço. E ele veio, sentiu o espaço, viu essa instalação aqui atrás, viu o conceito de se colocar o verde, dessa tora de pequiá. E foi quando ele disse, Sandra, eu vou montar um conceito dentro também desse espírito de se ter a madeira. E ele pegou umas peças de madeira e conceituou elas como se elas estivessem carbonizadas, chanfrou o final dessas peças, colocou o ouro, pó de ouro. E a referência à história disso é muito interessante, porque ele diz assim, você vê a madeira carbonizada, mas quando você vê no final dela, você vê também o mineral, mas o mineral representa como se fosse a destruição, né?
a destruição. Então, esses são os questionamentos. E dentro desses questionamentos existe uma coisa assim bem interessante, que isso aqui são duas fotografias do publicitário Lucas Moura, e ele pega um momento assim sublime, que é o voo de uma gaivota, mas é o momento em que ela está se aproximando e se aproximou dele. Então, ele teve assim muita sorte e sensibilidade de pegar esse voo dessa gaivota. E, na realidade, isso aí representa o que todos nós, seres humanos, desejamos, que é a liberdade. Essa liberdade que os pássaros têm. E a gente só vai conseguir ter isso e ter uma vida plena quando a gente tiver plena consciência de que a gente precisa proteger, de alguma maneira, este planeta. Então, a sustentabilidade é um conceito Sim. super em alta dentro desse mercado também, né? Mas que a lógico, gente discute... porque não existe retorno. É aquela coisa, é como se você estivesse num carro, em uma ladeira, sem freio. Não tem retorno, você não tem mais como voltar, porque você só tem a piorar. Se você não tiver cuidado e não conseguir fazer alertas, principalmente em momentos desse, e quando lhe dão uma oportunidade de estar numa amostra dessa, que tem um conceito mais nacional, como o Casacor, então, que momento você vai poder trabalhar um questionamento desse? Você acha que aqui só dá para decorar? Não, não pode. Eu acho que por isso que tem que se fazer uma arquitetura propositiva. Vocês desenvolveram esse ambiente em quanto tempo? Como é que foi esse processo de trabalho? Eu acho que foi uns 2 meses, porque tinha que se fazer pedido. Todo esse mobiliário demora muito. Esse mobiliário é o mobiliário do mais conceituado e respeitado design que o Brasil tem hoje, que é o Jade Almeida. Então, ele tem esse sofá, as mesinhas de apoio, a cadeira, essas 2 poltronas, essa luminária, o carrinho, todo esse mobiliário daqui, fora a tora de Pequiá, que é da Ilana Madeiras, você tem todo um desenho diferenciado do designer Jade Almeida. E, assim, foi muito interessante unir esses 2 escritórios, o meu escritório e o escritório de Leila, porque, na realidade, nós somamos experiências. Cada um na sua área, cada um tendo a sua visão, mas, ao mesmo tempo, respeitando, porque ela respeitou a minha opinião e eu respeitei a opinião dela. Então, a gente só teve a união. Essa simbiose, essa troca simbiose foi muito importante, muito interessante, porque é muito difícil você unir cabeças que pensam diferente, né, e mas tem conceitos. Mas eu fiquei até bastante surpresa de como aconteceu isso de uma maneira tão harmônica. O caminho da natureza, o caminho do homem, onde é que a gente vai chegar hoje, né? A gente tem uma peça de Pequiá que foi tombada, essa peça se transformou em um centro de mesa e nesse centro de mesa a gente colocou uma escultura da nossa paraibana Marlene, onde chama caminhos, aonde o homem vai chegar, que caminhos vamos tomar. E assim a gente remete aqui ao fundo duas imagens de Lucas Moura que mostram a natureza. Um grupo de mais de 90 profissionais foi escolhido para redesenhar e decorar o casarão, que foi dividido em 39 ambientes. Cada profissional modificou livremente o espaço com o compromisso de criar um projeto alinhado com o que há de melhor em arte, design e novidades do setor. O resultado é uma amostra das tendências de decoração, arquitetura e paisagismo mundiais, nacionais e também regionais. A casa oferece restaurante, café, o beer lounge, a confeitaria, enfim, nós temos aqui para todos os gostos. Qualquer pessoa pode visitar a Casacor, nossa bilheteria está aberta sempre de terça a domingo, sempre das 16 às 22 horas. Os preços são bem bacanas, nós temos R$40 a entrada inteira, 20 a meia, e um passaporte que é muito legal, que custa R$100, mas que dá entrada ilimitada durante os 45 dias.